Parabéns, caridade atrasada e socorro tardio. A semana que sucedera as tormentas fora tranquila, menos para os que haviam perdido com as chuvas os parcos pertences, reduzidos assim à mais extrema miséria. Os vestígios do temporal demoravam por toda a parte, aguardando providências para serem removidos. Havia, no entanto, sol, e o céu azul confraternizava com os sofrimentos humanos, como se desejasse diminuir a dor de todos, graças à magia imponderável da sua beleza. O Dr. Oscar Silva cantava alegrias na alma. Desconhecidas emoções dominavam-no desde o encontro que mantivera com Lúcia. Não obstante a convicção espírita bem fundamentada, a confirmação do prognóstico reencarnatório que tivera a ventura de presenciar fazia-se verdadeira bênção para seu espírito afável. Ponderava durante toda aquela semana a respeito da inteireza das leis divinas, absorvendo o néctar dos júbilos melhores, e não se cansava de agradecer a Deus a felicidade da fé espousada. Naquela tarde, esperava aprofundar investigações e desenvolver em larga medida o labor da solidariedade junto aos sofredores que defrontava pelo caminho. Assim exultava interiormente, movido pelo mecanismo da felicidade. Deixou o automóvel na rua fronteiriça à favela e, tomando o expressivo farnel que tivera o cuidado de mandar preparar, aproximou-se de modesta casa comercial, solicitando informações. Não encontrou qualquer dificuldade. Garoto vivaz, que estava próximo, ofereceu a levá-lo à casa procurada, a troco, obviamente, de insignificante retribuição monetária. Vencendo com rapidez as ruas sujas e infectas, a do esqueleto de concreto armado de um edifício amplo e abandonado, alcançou o barraco desejado. A criança, com voz estridente, chamou Dona Catarina, que logo se apressou em abrir a porta, não ocultando a própria surpresa ao defrontar a visita que a buscava. Procuro a jovem Lúcia, informou o Dr. Silva. Pode entrar, retrucou a anciã, e não repare o estado da casinha. Ocorre que as chuvas e outros problemas... Esteja tranquila, senhora, respondeu com gentileza natural e espontaneidade. Agrada-me estar aqui. Conheci Lúcia há poucos dias, para ser mais exato, na noite da chuvarada, e prometi-lhe visitá-la, o que ora eu faço. Ela está no momento? A sulcada face da velha fez-se muito triste, e com os olhos nublados respondeu sofrida. Lúcia, meu senhor, Lúcia morreu e já foi enterrada há vários dias, coitadinha. Não suportou a doença, a miséria e os desassossegos da vida. O visitante tornou-se lívido, como se fora apunhalado pela inusitada surpresa. Sabia, sim, que ela não estava em perfeito gozo de saúde. Todavia, não poderia supor que ela estivesse mais próxima da realidade espiritual do que poderia imaginar. Momentaneamente, ficou estupidificado a interrogar-se. Poderia ter vindo antes, no entanto, adiar a... Quando ela desencarnou? Isto é, quando morreu? Inquiriu com voz sumida. No dia seguinte à tempestade. Acredito que ela não resistiu à chuva, ficou toda ensopada, gemeu a avó. E ele se perdeu em reflexões muito profundas e descobriu-se egoísta mais do que se acreditava. Repassando os acontecimentos, revia-se procurando com a própria paz, não obstante as necessidades daquela mulher-mãe que o conseguira sensibilizar. Lembrara-se de partir na direção do lar, prometendo visitá-la, porém deixando-a a sós ao desamparo com os filhos. Onde a sua atuação cristã? Por que não se prontificar a conduzi-la ao lar naquela mesma hora, amparando-a, ajudando-a com algumas moedas, impedindo-a de continuar a pedir ajuda? Primeiro pensar em si e nos seus,
Quem são, afinal, os nossos? Interrogava-se, autofligindo-se. As lágrimas vieram aos olhos, nascidas no coração. Pobre Lúcia, pobre menina, saiu o lamento inconscientemente dos lábios. Fez-se pesado, desagradável silêncio, depois alguns momentos tensos. E as crianças, onde estão? Perguntou, desejoso de não perder a oportunidade. A senhora, colhida no seu turno pela surpresa, um tanto embaraçada ante o interesse do desconhecido, cogitou de responder sucintamente. Internei-as numa casa. Internou-as? Onde? Desejo ajudá-las em memória da sua filha. Minha neta, contestou Dona Catarina, ainda mais inquieta. Agora é tarde, moço, para qualquer coisa, muito tarde. Absolutamente não é tarde. Eu posso ajudar as crianças, como a senhora também. Basta que me diga como ou o que fazer. Estou disposto. As crianças, porém, não estão aqui no Rio. Encaminhei-as a uma casa de caridade em São Paulo, onde soube que serão muito bem tratadas. Os infelizes não têm ninguém, e eu, na minha idade, não podia assim. Compreendo, senhora. Todavia, desejo ressarcir um débito para comigo mesmo e necessito que a senhora me ajude. Diga-me onde estão as crianças e não se arrependerá. Não posso, respondeu com azedume na voz e mal-estar geral. O senhor não tem nada com a vida deles. Afinal, quem é o senhor? A interrogação de Dona Catarina era o desafio dos que se sentem encolhidos pelas malhas da rede da própria insensatez. A essa altura, o medo, a vergonha e o desprezo por si mesma transformaram-na. Assumiu a atitude de defesa, mesmo sem ter sido acusada de coisa alguma, isto é, acusada pela própria consciência. O severo juiz interior que a todos governa, mesmo quando anestesiado, consegue despertar ante qualquer estímulo. Era o que acontecia com Dona Catarina. A verdade é que ela não desejava realmente encaminhar as crianças a mãos estranhas. No entanto, acobardada pelas circunstâncias negativas de que se via presa, sem a segurança moral que oferece elevação de sentimentos e renúncia, estimulada pela cobiça, fiel do postulado de que o dinheiro representa o poder, não conseguira sobrepor-se à ambição, nem simultaneamente a antipatia que lhe inspiravam os sofredores, deixando-se vencer pela inferioridade e atirando-os, bem como a si também, ao poço do infortúnio. Pressentindo alguma desgraça que a provecta senhora engendrara, ou de que fora a vítima, de peito ou preço o visitante inquiriu com maior vigor. Que foi feito das crianças? Que lugar é esse onde ninguém poderá ir? Disponho de recursos para ajudar e não descansarei enquanto não o fizer. Diga-me o que se passou. E quem é o senhor para vir à minha casa me dar ordens? Desabafou revoltada e receosa. Sou um amigo da sua neta, desses pequeninos. Suspeito que sob esses telhados aconteceu alguma coisa muito grave. Não aconteceu coisa alguma que lhe interesse. Eu era responsável por eles e não iria deixá-los morrer à míngua, na expectativa de uma ajuda que nunca chegou. Senhor, faça-me o favor de retirar-se. Tentando recobrar a serenidade, o Dr. Oscar Silva, pensando em Lúcia e nas provações ásperas que adviriam aos seus filhos, procurou dominar os impulsos e argumentou. Senhora, eu prometi à sua neta socorrê-la. Ocorre que ela já não vive no corpo, e eu desejo cumprir a minha promessa, ajudando-lhe os filhos mediante os recursos que disponho. Mas não vejo como ou o porquê do interesse do senhor. Nós jamais encontramos a ajuda de qualquer pessoa que não objetivasse explorar-nos, esmagar-nos. Estou surpresa e não posso acreditar, pois creia na minha lealdade de propósitos. Imprimindo à voz emocionada a firmeza necessária a um relato breve,
referiu-se ao encontro na noite tormentosa e o que lhe significara, explicando a sua condição de espírita, sua crença na imortalidade e na reencarnação, na justeza das leis da vida e, por fim, relatando o acontecimento passado, quando da memorável sessão mediúnica nos idos dos anos 30. A narração escorria-lhe com simplicidade e convicção, evocando os lances básicos da jornada em que todos nós encontramos na linha de evolução, nascendo para resgatar e recomeçando para burilar o espírito. Dona Catarina escutava-o, a princípio, molesta e logo depois receptiva, acessível, emocionada. Quando concluiu, sopitava a custo a emotividade enquanto a avó chorava. Desgraçada de mim, conseguiu dizer, que fiz eu, Deus meu? Batendo na cabeça, a senhora chorava copiosamente. O doutor Oscar Silva confortou-a e indagou. Que ocorreu, senhora? Onde estão as crianças? Entreguei-as ao Galter, o cigano. Vendi-as miseravelmente para que ele a exponha nas estradas do mundo. Desgraçada de mim, 1000 vezes desafortunada. Ganhei o dinheiro e desde então perdi o resto da minha paz. Tenho a impressão de que a sombra da minha neta sofre com meu delito e não me posso perdoar. Vendeu-as? Interrogou o fulminado. Os olhos desmensuradamente abertos fitavam, quase sem ver. Pelo pensamento turbilhonado, o trabalhador da seara espírita perdia-se em cogitações de horror, sofrendo o aguilhão das circunstâncias. Que deveria fazer na minha desdita? Tê-los comigo e morrermos abraçados? É verdade que nunca morri de amores por eles, mas também não sou nenhum animal que rejeita as crias. Não sei, Deus meu, o que me aconteceu. A desdita de ver minha neta partir, o horror ao meu sofrimento contínuo e as outras dores mais contribuíram para a decisão. Depois a ronda sistemática do abutre junto ao quase cadáver dos meus desditosos bisnetos. O lamento feito de remorso e agonia chorava no barracão de infortúnio. O infortúnio decorre também da invigilância e da precipitação. Quando estamos inquietos, tomamos decisões apressadas como desejosos de fugir à realidade, supondo que tais atitudes não ressurgirão adiante agravadas, complicadas, mais duras e cruéis. Quantas vezes no acume da dor, ao invés de silenciar a voz da rebeldia, blasfemamos, ferimos, azorgamos, dizendo que assim se desobstruiu o espírito asfixiado. Nunca, porém, um erro é justificativa para outro, nem um atentado explica outro. Confundidos na mesquinhez do ser subalterno, facilmente desatrelamos o corcel da rebeldia injustificável, fugindo pela porta mais fácil e que não raro nos atira ao abismo profundo das mais cruéis desesperação. Semeadores hoje, somos igualmente os colhedores dos frutos de amanhã. A cena pungente alongou-se até o cansaço. A muito custo, o advogado, surpreendido pela realidade daquele espírito atribulado em si mesmo, concatenando ideias e pensando em providências, esperando tranquilizar a senhora quase hebetada, disse: Buscaremos a polícia e narraremos tudo. A polícia? Gritou. Nunca, nunca. Prefiro a morte à polícia. O senhor sabe o que me fariam os policiais? Ignora o preço que pagam os miseráveis como nós pelo crime de sermos da miséria? É tarde, senhor, e não procure a polícia, ou do contrário, aqui será encontrado mais um cadáver. Os olhos da pobre atormentada tomaram um estranho brilho. As forças que pareciam débeis naquele corpo sofrido e já recurvado estrugiam, agora com violência. Ira e desequilíbrio estimulavam as fibras cansadas a estas retazadas, agitavam-se no cru desespero da aflição.
Dr. Silva cercou-se então da atormentada mulher e convidou-a a orar. Em um instante recordava-se do lenitivo da prece, esse orvalho dos céus que verte sobre a terra quando se produzem condições propícias. Ela desejou recuar, evadir-se. Também ele estava ansioso e aflito. Segurou-a com bondade e, fazendo-a sentar-se ao lado de modesta mesa, reorganizou-se intimamente e começou a orar, a princípio em silêncio, preparando os requisitos especiais para o intercâmbio com as potências superiores da vida. Depois de expressiva pausa, exortou ao Senhor suplicando sua misericórdia, sua paz, seu socorro. A musicalidade da oração, vertendo sublimes vibrações, penetrava o tugúrio e modificava a atmosfera. A duquesa, em espírito, igualmente penetrada pelas modulações espirituais do momento, vivamente comovida, fez-se um instrumento de que se utilizava o Senhor e, com bondade envolvente, aplicou passes refazedores e revigorante em ambos os seres ali abraçados pela legítima fraternidade, sem as cogitações que diferenciam as criaturas. Nem reclamações, nem justificativas, nem apelos, nem lamentos na prece, mas uma entrega total às mãos divinas, reconhecendo a fragilidade do barro orgânico e do espírito endividado. Humildade e arrependimento, tecendo a coroa da paz que tranquiliza e calceta, que lhe faculta a oportunidade de discernir para recomeçar. Realizada a tarefa da comunhão com o alto, o Dr. Silva tomou de um vaso com água e fluidificou-a, mediante a tradicional imposição das mãos. Depois fez que Dona Catarina sorvesse. Abençoada a paz, dominou o recinto exíguo e pobre, acalmando os dois seres ora irmanados. A senhora, não obstante asserenada, continuava a chorar. Sinceramente arrependida, possuída agora pela consciência da atitude precipitada. Que será das crianças em mãos avaras? Interrogou com honesta preocupação. Confiemos em Deus, ponderou o interlocutor, guardando a certeza de que nenhum de nós se encontra à mercê do abandono na via redentora por onde marchamos. Os insondáveis desígnios da lei, da mesma forma que sabem encontrar o calceta, o devedor, o irresponsável, podem modificar-lhe a conjuntura aflitiva e possuem também os dons de diminuir as dores, utilizando-se de desconhecidos processos, ante os quais os nossos recursos de percepção e entendimento empalidecem. Busquemos agora estar em vigília para evitar outros males maiores, não derrapando pela vala da deserção dos deveres, já que sempre podemos construir, redimir-nos e recuperarmos o valioso patrimônio do tempo, nem sempre utilizado com a necessária sabedoria. E desejando tranquilizá-la, aduziu: talvez venhamos a encontrá-los fortuitamente. O mundo, afinal, não é tão grande assim. Eu estava disposta a evadir-me daqui, como prometera a Gauther, para evitar suspeição e também poder diminuir as fadigas, agora que disponho de algum dinheiro, o dinheiro de Judas. A fuga, de maneira nenhuma, resolve o problema da consciência e da responsabilidade. Onde vamos, conduzimos nós conosco os problemas que nos dizem respeito. Seria, pois, de bom alvitre aqui continuar. Ao menos Gauther saberia onde encontrá-la em qualquer circunstância futura. E o dinheiro, que farei com ele? Não tome atitude precipitada para evitar que novos problemas e remorsos lhe assomem a mente. Há tempo para pensar e tempo para agir. Por enquanto, seria bom guardá-lo, quiçá para devolvê-lo ao algoz, responsável pela sua atual intranquilidade. Como Judas fez com os sacerdotes após o negócio? E se ele, à semelhança daqueles, não desejar receber?
Esperemos o tempo, Senhora, o grande enxugador de lágrimas e o sereno silenciador de vozes desesperadas. Confiemos no amanhã, já que o hoje nos parece sombrio e dorido. O Dr. Oscar Silva entregou-lhe o farnel que conduzira e, evitando fazê-la sofrer mais, poupou-se a narrar-lhe os fatos de internar as crianças em hospital especializado e atender Lúcia, cuidando também da sua saúde mediante assistência própria. Sustentado pelas mãos caridosas da duquesa presente, relanceou o olhar pela sala modesta, desarmada de quaisquer atávios, e pareceu enxergar, além da dimensão terrena, a entidade generosa que lhe sorria. Com o espírito repleno, despediu-se de Dona Catarina, prometendo retornar oportunamente e esforçando-se por dar à voz um tom de naturalidade. Agradeceu-lhe o atendimento e afastou-se. A tarde esmaecia em tons variados. Entre mentes fazia calor. Após vencer a pequena distância que o separava do veículo, sentou-se e mergulhou em demorada meditação. Pela tela mental, repassavam os raciocínios e cismares como se ansiasse por penetrar na trama daqueles destinos. Por mais que se esforçasse, perdia-se em novas interrogações e em conjecturas sem respostas. Era, sem dúvida, vã presunção penetrar nos desígnios espirituais, tentando equacionar à luz da razão ou do senso comum. Diariamente vai o homem colhido pelos fatos de espécie alguma parecem programados, e, no entanto, ocorrem com segura definição. A cada instante, novas situações modificam estruturas bem delineadas, e não são poucas as vezes desconhecidas forças interferem nas vidas humanas, modificando-as inteiramente. Ávido de explicações e novas elucidações, o homem impõe respostas e encontra novas inquirições. Enquanto pensava, aturdido, pareceu escutar no recesso do ser: tranquiliza-te, o Senhor vela por todos nós. Ele está no leme da barca da vida. Confia e serve mais. Ligou o motor e deu partida, buscando o lar e levando nova experiência a amadurecer como lição da aprendizagem superior do verbo viver.